Salve, nação! Tá de olho no patins usado porque a grana apertou? Cuidado! Olha o tanto de suor que sai de mim em 1 hora de treino. Agora imagina isso acumulado por semana, meses no patins que você quer comprar. Hoje eu te ensino a separar o negócio da China de uma bomba higiênica nojenta. Antes de falar de vantagens ou desvantagens, preciso dar um ponto de partida para vocês, como todos os vídeos. Patins usado não é patins ruim. E patins novo também não é garantia de patins certo. Deixe isso bem claro para vocês. Existe patins usado de categoria superior, premium, que é tipo esse aqui, e em excelente estado, que vai te entregar muito mais que um patins novo barato. Como também existe patins usado que parece ser lindo da foto, no vídeo, e aí você compra, chega na sua casa, destruído. A diferença entre os dois não é o preço, é saber o que olhar antes de comprar, pois marca boa não garante nada, e sim a estrutura dela. E é exatamente isso que você vai aprender nesse vídeo aqui, tá joia? A primeira vantagem, lógico, o preço, né? Se você procura um usado por causa do preço, né? Ele pode estar bem conservado, pode custar de 40% a 70% menos que um modelo novo. Com o mesmo orçamento também, você pode ter acesso a um nível superior, que chamamos de patins prêmios. A segunda vantagem, a bota já vem com uma certa calibragem, ou seja, amaciada. A fase de adaptação da bota rígida precisa ceder ao formato do seu pé. Um patins usado já passou por isso. E reforçando, se o formato do pé da pessoa anterior for igual ao seu, pé fino com pé fino, pé largo com pé largo. Se não for assim, aí não é vantagem. Porém, se você começar com muito conforto desde o primeiro dia, a tendência é que você vai continuar na patinação. A terceira vantagem, as peças. Isso não tem discussão. Roda, rolamento, freio, é tudo substituível. Você compra a estrutura perfeita, troca aquilo que está muito desgastado, sai mais barato do que comprar tudo novo. Quarta vantagem, baixo investimento para começar. Para quem está começando e ainda não tem certeza se vai gostar ou continuar no esporte, o patins usado é uma entrada inteligente. Você testa, aprende os conceitos e depois você investe num de verdade na modalidade que você quer. E aí o preço vai lá em cima. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, suor e higiene. Nem tudo são flores. Lembra do vídeo anterior no início? Se pulou, volta e veja, porque é importante. Botinha fechada em ambiente quente, úmido, escuro e dentro do carro é exatamente o que as bactérias e fungo precisam para se desenvolver e sobreviver. Se estiver dentro do porta-mala, então é festa para eles. Sabe o forro, que é esse aqui, ó? A primeira coisa é cheirar mal muitas das vezes porque perdeu a capacidade. Se ele não estiver absorvendo o impacto, a umidade, isso afeta o seu conforto. O suporte também do tornozelo e pode causar irritação de pele. E de quebra, você ainda ganha aquele famoso chulezinho. O problema não é patins usado, e sim um patins sem higiene e sem inspeção. Mas dá para resolver tudo isso se você souber fazer a inspeção da compra. Então dê preferência pessoalmente. Ok, irei comprar usado, então vou colocar aqui os pontos de inspeção e siga na ordem. E na ausência de um desses, já descarta a compra. E aí, mocinha? Tá não, vocês estão no horário. É o tempo que eu tô terminando de fazer um vídeo aqui. Vamos lá, primeira verificação, bota externa. É aquela de plástico que não sai. Passa o dedo em toda a superfície dela, perto dos rebites, onde que tem aqui, ó, e na base. Risco superficial, isso é normal, não descarta, tá? Agora, rachaduras, mais ou menos aqui, e dentro imediatamente, no plástico, perto dos rebites, que fica bem aqui assim, é a estrutura comprometida. Esse patins pode ceder em uso. Aproveita e verifica também o cuff, que é essa parte aqui, ó, que apoia o tornozelo. Ele tem esses parafusos laterais. Se ele estiver espanado ou solto, significa que você não vai conseguir fazer os ajustes dessa botinha aqui nunca. Então, já descarta. Ponto 2, bota interna, que é essa daqui, que muitos tiram, né? Que é possível de tirar. Dá aquela cheirada, nossa, esse aqui tá cheiroso. Se tinha odor, já descarta. Use intenso. Se a espuma tiver deteriorada, não vai dar certo. Então você pega o polegar, aperta e solta. Se ela voltar, significa que a espuma ainda tá boa. Agora, se ela tiver esfarelado, for rasgado lá dentro, ó,
já descarta, porque esse daí não vai servir. Porque muitas vezes trocar só essa bota custa mais ou menos 30% de um patins novo. Então, já descarta. Ponto 3, fechamento. Temos as fivelas, as presilhas, verifica cada um individualmente, coloca, vê se tá fazendo direitinho, se não solta com a força, senão vai te frustrar no meio do treino, alguma soltar e tudo mais. Mas Irã, eu posso trocar essas fivelas, no caso? Vou lhe dar um dado importante para a negociação. Substituir uma fivela ou outra de patins tipo Seba, Rollerblade, K2, Power Slide é caro. E às vezes nem tem peça disponível. Se a fivela tiver comprometida, tenta negociar o preço. Se não encontrar a peça, repensa na compra. Eu particularmente já descartaria. E aproveita e já dá uma olhada assim nos cadarços e verifica os passadores de metal. Porque se ela tiver cortadinho aqui assim, isso mostra que eles estão o quê? Ruim. Ou seja, vão rasgar o seu cadarço, é porque a pessoa puxou demais e aí está danificado. Então o que você já faz? Descarta também. Isso compromete toda a estrutura para você manter-se seguro no cano. Ponto 4, a base. A base, que é esse aqui. Se possível, coloque o patins numa superfície plana, com as 4 rodinhas, para ambas tocarem o chão ao mesmo tempo. Se tiver desgastadas aqui, verifica rachaduras ou trinca, tensão nas extremidades, que é bom sempre olhar. Passa o dedo e vê se tem alguma irregularidade. E principalmente os parafusos. Tem os parafusos, todos precisam ser retirados e verificados. Porque se você tirar e ver que ele está espanado, então já descarta, porque perdeu a base. Porque ele fez alguma coisa que não foi correto, tá? Porque trocar uma base não é um conserto barato, então é melhor você descartar ele logo. E tem uma coisa que tem que falar, o parafuso dos eixos é outro também que fica aqui dentro. Se possível, depois que tirou as rodinhas, tenta tirar. Se tirar e colocar, tá tudo ok? Beleza. Agora, se estiver espanado, essa manutenção é impossível. Já descarta porque já comprometeu tanto a roda quanto a base. Tem que olhar o perfil, ela tem que estar certinha, né? Se foi feito os rodízios constantemente, se ela tiver como se fosse uma faca por um dos lados, está comprometido. E agora, se ela está redondinha, é que fez um rodízio correto. Isso já até mostra como a pessoa cuidou do equipamento. Ele não foi negligenciado. Porque um jogo de rodas hoje, para o tipo de patins, sai entre 250 e 400 reais. Você pode descontar desse valor de preço, mas acredito que o vendedor não vai querer, pois o preço da roda está caro. E se o vendedor não aceitar, você já sabe o que fazer. Descarta. A roda com cubo trincado, que seria interno. Esse aqui ele é selado. Mas se tiver trincado, descarta também. Rolamentos. Esse teste é simples. Gira cada roda com o dedo, perto do ouvido. Tem que ter aquele barulho silencioso, bonito. Aí ele tá bom. Às vezes precisa de uma limpeza leve. Se tiver com barulhinho assim de areia, que você sente pequeno atrito, é limpeza ou troca. Ainda continua. Agora, se for aquele barulho seco, você quer troca de rolamento. Eu, particularmente, descartaria, porque trocar um jogo de rolamentos, hoje em dia, não é barato. Uma coisa é trocar um ou outro, porque aqui são 16, que são 8 aqui e 8 no outro. E o principal, de preferência, vá fisicamente, e não virtual. Fotos engana, se o vendedor não deixar você inspecionar ao vivo, faça ele mandar um vídeo desses testes. E se por algum motivo suficiente ele ainda não te mandar, não compra, que é bomba. E falar em bomba, para você não cair em nenhuma, já inscreve no canal, porque o próximo vídeo pode salvar de um erro que vai te custar mais do que um carro. Então, se inscreva aí no canal. Agora que você inspecionou, acabou comprando, agora vem um passo que a maioria pula. A higienização. Gente, vocês comprou um patins usado, isso não é opcional, isso é obrigatório. Separa o patins usado, que vai para não te dar muito problema, remove a bota interna, lave ela com água, sabão neutro e deixe secar na sombra, normal. Nunca faça limpeza de máquina de lavar, pegar a bota e jogar na máquina de lavar, ou em secador ou em sol direto, isso estraga totalmente o material. Bota externa, perdão, de plástico, pega uma coisa, passa, deixa limpinho e deixa lá 48 horas. Eu costumo lubrificar as presilhas e os parafusos. Pode ser um daquele óleo Singer, mas eu prefiro mais o de Teflon, que eu vou deixar na descrição aí, que ele não deixa resíduos. Retire todas as rodas, já faz os rodízios se necessário, limpe
e verifique os parafusos, se a base estão firmes mesmo. O ideal, tira também os rolamentos, limpe e lubrifique. Deixei o vídeo aí na descrição também de rolamentos, como limpar de forma bem tranquila. Esse processo leva menos de 1 hora. Agora eu vou dar a minha opinião e vou ser honesto com vocês. Patins usado vale a pena, mas só se a estrutura estiver boa. E o número certo para o seu pé. Se essas duas coisas casarem, então você fez um ótimo negócio. Agora, se as duas estiver errado, você acabou de comprar uma bomba. Vai gastar mais consertando do que gastaria comprando um novo. Então, faz os cálculos antes de fechar, soma os preços do usado com o que você precisa trocar. E se o valor ficar abaixo de 60% de um patins novo, vale a compra. Agora, se a diferença for menos do que isso, uns 30%, vai de patins novo. Pois o grande ouro, e você vai achar muito e vai encontrar nesse mercado de seminovos, é aquele que alguém comprou, caiu uma vez, tomou um susto e parou. A estrutura está intacta, a bota está preservada, o preço de usado é aquele negócio perfeito. Não pensa duas vezes, já compra logo. Quando a pessoa falou, caiu uma vez e não quis mais, compra, que esse daí tá maravilhoso. Então, se você verificou a bota, verificou a base, testou os rolamentos, negociou o preço, está tudo certo, e aí vem a armadilha que derruba 90% das compras dos patins usados e que ninguém avisa antes de acontecer. O número ou o tamanho do patins. Patins não segue o mesmo número de tênis. Cada marca tem uma tabela própria. Inclusive, a mesma marca tem tamanhos diferentes entre modelos. Ou seja, a diferença de números pode te levar ao certo ou ao errado, podendo te comprometer no controle, lhe causar dor e te fazer achar que é falta de habilidade. Mas não é. Ok? Eu quero que você entenda isso. E sim, é um número errado. No próximo vídeo, é exatamente sobre isso que iremos falar. Medir seu pé em casa e chegar ao número certo antes de você fechar qualquer compra. Então, bora colocar os patins e só vai!